Good morning, everyone. I just first of all like to say thank you very much for coming. It's always lovely to see so many parents engaged and interested to find out about the things that we do here at the British School. This talk today, we provide lots of information, coffee mornings, in conjunction with our PTA, and there's lots of interesting topics. Carolina, our ex-psychologist, some of the things that we provide, particularly through the PTA for the parents. It's slightly different today because we as a school, from the staff and from an educational perspective, have organised this speaker. Because what we want very clearly to say is that we are very positive about what's happening in the world with technology. We are embracing lots of new things at our school. We are the first ones to say, look at all the wonderful things that can happen as a result of technology. However, as we know, as parents, as teachers, as a community, we need to be very, very aware of some of the things that can also happen as a result of the use of technology. And with regard to children's academic development, this is one part of the picture. We are very, very concerned about social, emotional well-being. And the use of technology, as we know, can provide wonderful ways of communication, of interactions, of collaboration, of finding out information, all sorts of amazing things. But some of the other social and emotional sides can also be something that as parents, as teachers, we need to be extremely conscious of and aware of. So it's with great pleasure that we have Sandra, and I hope I say your name right, is it Flanzer? Sandra, who has already spoken at Baha to a group of parents, very well received, and is going to talk to you today. So we're very privileged to have her. I would first of all, however, like to, and many of you, it's lovely to see Carolina's back. Carolina's back at school, but to reintroduce Carolina, who may also have a few words to say about Sandra. So please enjoy the session. Unfortunately, as always happens, the screen was working perfectly yesterday and early this morning. Talk about technology, and every time you have a presentation about technology, something happens where technology lets you down. So unfortunately today, the big screen is not working, but we always have a plan B and we always have a plan C. The presentation will be filmed, and so there will be access for you afterwards if you want to go back, if you want to share of those sorts of things. All right? So we do apologise, but there we go, the joys of technology. So please enjoy the morning. If you want to stay afterwards for discussion or conversation, you're very, very welcome. So first of all, Carolina, I'll pass over to you. Bom dia, obrigada por terem vindo. Bom, quero agradecer a Sandra por ter aceito o nosso convite pela segunda vez, já é a segunda vez que ela vem aqui, ela vem em 2014, falar sobre como é educar, a tarefa de educar nos tempos líquidos que a gente está vivendo, né, tão fluidos. E hoje ela veio trazer uma reflexão sobre tecnologia, modos de uso de tecnologia. Então, a Sandra, ela é psicóloga, psicanalista, pós-doutoranda da FRJ, e ela é palestrante da Casa do Saber, algumas pessoas até já fizeram curso com ela, e eu fico muito feliz dela estar aqui de novo conversando e debatendo com a gente. Quando a gente traz esse tema, tecnologia, algumas pessoas já falaram, mas eu já vim na palestra de tecnologia. O que acontece? A evolução tecnológica, ela é tão rápida que o tema é inesgotável, né? Se a gente fizer uma palestra por mês, vão surgir novos aplicativos, novos temas, novos canais que a gente fica preocupado. Então a gente precisa pensar criticamente qual é o uso que os nossos filhos estão fazendo da tecnologia. A tecnologia, ela tem inúmeras vantagens. O meu objetivo aqui, da Sandra, não é trazer a tecnologia como vilã, que muitas vezes a gente cai nessa esparrela, não é o nosso objetivo, mas é pensar criticamente como a gente pode usar a tecnologia como aliada, né? E como a gente pode olhar a tecnologia
como não nociva, né? Como a gente pode entender o uso que os nossos filhos estão fazendo das ferramentas tecnológicas. YouTube, agora as lendas urbanas, Momo, o jogo da baleia, os jogos em rede, interconectados. O que isso afeta a percepção deles mesmos e a relação deles com os outros. Então, na verdade, um convite para a gente pensar juntos de forma crítica. Não ingênua, não deslumbrada, mas de uma forma crítica. Então, Sandra, com a palavra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Foi um prazer para mim receber esse convite para falar de um assunto que é absolutamente candente para todos nós que trabalhamos com saúde mental e todos nós, pais e mães, fundamentalmente. E aí eu vou começar fazendo uma pequena provocação aqui com vocês. Quem nesse preciso momento tem em suas mãos um aparelho de celular? Faz assim, ó, faz assim com o aparelho, pra gente ver. Pois é, eu diria que metade, né? Metade. Os aparelhos celulares, de uma forma muito, em primeiro lugar, muito recentemente, e de uma forma muito rápida, muito veloz, passaram a cortar todas as nossas necessidades. Tudo de mais urgente, preciso, necessário, está contido dentro de um único aparelho, dentro de uma única forma tecnológica de uso. Carolina falou praticamente o resumo do que vai ser a palestra, falou muito bem sobre o de que se trata hoje da gente conversar, né? Eu vou querer ouvir vocês muito também, a gente vai ter tempo para isso. E teve alguma coisa que a Carolina falou que me chamou a atenção, porque se a gente usar um aparelho celular, que a gente porta em mãos, ainda está tudo bem. A questão começa a ser para nós, como pais e como educadores, a partir do momento em que ele começa a nos usar. A tecnologia passa a usar o sujeito, ao invés do sujeito se servir da tecnologia. E o que a gente vê, dado essa urgência, essa pressa impressionante com que tudo isso passou a ganhar lugar na cultura, o que a gente observa é que cada vez mais a gente corre o risco de ser usado pela tecnologia, pelo simples aparelho de celular, mais do que poder usá-lo e portá-lo. E essa é que é a questão mais candente que nós vemos com os nossos filhos. Eu fiz a brincadeira, eu fiz a provocação. Como a Carolina disse, não é para a gente se sentir, em primeiro lugar, culpado por tudo isso, nem sequer responsável no sentido de uma responsabilidade culpabilizadora, de uma responsabilidade pesada. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar de olho aberto para entender o que está acontecendo. Mas esse de olho aberto precisa ser um de olho aberto que ainda compartilha com o outro alguma coisa dessa relação, né? Porque eu acabei de observar uma cena no Gourmet de Ipanema, nesse sábado, um lugar provavelmente frequentado por todos vocês, eu estou lá praticamente uma vez por semana. Eu estava na fila do restaurante esperando uma mesa e tinha uma família de uma mãe, um pai, uma babá e um menino de 1 ano e meio. O menino não falava ainda, era uma criança, era um neném. E a cena era a seguinte, enquanto esperavam a mesa, o menino olhava o celular, a mãe olhava o celular, o pai olhava o celular, a babá olhava o celular. Bom, eu olhava a cena. Eu não sei se eu estou mais ou menos livre de alguma coisa sobre o que a gente vai conversar hoje, mas o fato é que a cena me chamou muita atenção e eu não consegui parar de olhar. Chegou um momento que eu falei assim, vão achar até que eu estou... É melhor eu parar, né, de olhar, porque era
muito impressionante perceber que durante 40 minutos, nenhum dos 4 sujeitos da cena se comunicaram entre si. Se vocês forem hoje a uma festa de adolescentes, e vocês vão, e vocês né, certamente estão frequentando esse tipo de vida social, vocês vão perceber que eles se comunicam através do aparelho celular. Eles estão lá, tem uma música tocando, a gente pagou caro pela música que está tocando na festa do nosso filho, né? Tem uma série de coisas sendo apresentadas, uma decoração também caríssima, e eles estão olhando para a tela do celular, falando entre si. É um pouco como diz essa foto para a gente, né? Eles estão ali jogando entre si, falando entre si, se comunicando entre eles, e, no entanto, é através de uma tela. A gente vai ver já como isso coloca, entre outras coisas, diferenças e perigos e limites para a nossa vida social, como isso coloca uma nova forma de relacionamento, uma nova forma de comunicação. Então, é óbvio que uma carta, quando ela foi substituída por um e-mail, né? E outro dia eu dizia isso também numa palestra, eu me lembrava que os meus avós, por exemplo, casaram por carta, vieram lá da Ilha de Rhodes, né? Então, casaram assim. Ele mandou um telegrama dizendo: aqui é maravilhoso, do Brasil, aqui é maravilhoso, por favor venha, estou te esperando. Eu estou sendo prolixa, assim, Brasil maravilhoso, venha, era isso. E ela recebeu, um mês depois ela recebeu, e ela pensou se casava com ele ou não, decidiu que sim, tinha medo de navio, mandou um telegrama dizendo parto, uma palavra. Um mês depois ele estava aqui no porto esperando por ela. Ele sabia perfeitamente que a data do telegrama tinha sido postada no dia tal, então era possível que só era possível que ela tivesse pego o tal navio. Portanto, sei lá quantos dias depois o tal navio chegava, ele estava... Não tinha essa história. Hoje é assim: filho, 4 horas na porta do judô. Ah, mãe, peraí, tô acabando o meu joguinho, pode ser 4h10? Então, a forma de comunicação instantânea, presente, com uma excessiva presença ao longo do cotidiano de cada um, ela mudou completamente a forma de relacionamento. É difícil que a gente veja hoje uma situação dessa acontecer como aconteceu em 1900. A história que eu contei foi em 1900. Um telegrama, uma palavra e uma família que, enfim, né? Um casamento de 70 anos, faleceram velhinhos, 3 filhos, 9 netos e muita coisa que pode ser constituída a partir de uma simples palavra. Hoje nós temos uma profusão de palavras e, no entanto, palavras que não constituem nada, palavras que somem com o vento, são ditas para nada, são desvalorizadas, são desmerecidas. Então isso coloca uma série de coisas na nossa relação com os nossos filhos. Se eu tenho uma portabilidade de comunicação que me permite dizer 4 horas na porta do judô e me permite receber desse filho, menino de 10 anos, uma questão, um questionamento às 3:50 sobre se ele vai ou não estar, se ele vai ou não cumprir a sua palavra, a minha palavra, ora, isso coloca não só o desmerecimento da palavra, que me parece a mais grave das consequências, mas coloca uma nova forma de relacionamento, uma nova forma de nós estarmos no mundo, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Como disse a Carolina, e que não me explicou como é que faz aqui? Não é para a gente tomar tudo isso como puxão de orelha, a gente já está grande para isso, mas só para pegar essa brincadeira com a qual eu comecei, se nós, vocês veem que eu não sou muito aderida ainda, né, à tecnologia, eu ainda tenho as minhas resistências, se nós somos completamente aderidos à tecnologia, a ponto de que a comunicação se dá o dia inteiro pelo telefone. Quando seu filho chega em casa, você mal fala,
ele vai de novo para frente de uma televisão, ou ele vai jantar olhando de novo a tela do celular porque ele precisa terminar aquele joguinho. Se ele não fizer pontos no Fortnite, ele amanhã, quando chegar na escola, vai ser zombado pelos amigos, e você cede a isso, e aí você não falou com ele o dia inteiro, e só quem falou com ele foi o Fortnite, né? E ele está mais preocupado em saber da Momo, se vai responder para ele ou não. É aquela personagem, vocês estão sabendo, né? Uma criatura grotesca, horrorosa, que produz medo, e a gente fica se perguntando por que alguma coisa que produz medo, perigo e sensações tão ruins ganha essa adesão em meio a crianças. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso, mas se a gente cede a Momo, se a gente cede ao Fortnite, se a gente cede o nosso lugar na mesa com o nosso filho para um personagem desse qualquer, que vai fazer milhões de vídeos e ter milhões de informações que seu filho não será capaz de absorver com os 10 anos de idade dele, certamente é nas nossas mãos que essa responsabilidade está. Então, literalmente, a responsabilidade está nas nossas mãos, né? O telefone que a gente segura diz disso, do que a gente está fazendo com todas essas alternativas, sim, maravilhosas, que a tecnologia oferece, tá? Bom, a gente, quando diz de uma forma de uso, essa foto eu separei para dar a palestra da semana passada, e ainda não tinha acontecido a cena no Gurumê, né? O menininho tinha mais ou menos essa idade, num momento feito para estar em família. Por quê? Porque o psicólogo e o pedagogo diz que é um bom momento de estar em família, porque o psicólogo e o pedagogo dizem teorias tão antigas, e provavelmente alguns de vocês pensem, tem coisas tão ultrapassadas nisso. Por que um filho tem que estar em contato com pai e mãe num sábado? Por que ele não pode estar recebendo suas informações pelo telefone? Pelo fato de que foi ótimo, caiu. Ó, já está começando a cair, pessoal. Pelo fato de que há uma coisa imprescindível para a formação de um sujeito, e aí eu estou usando um conceito freudiano dos fundamentais que ele traz para nós, que é o contato olho a olho. Um sujeito só vinga, só existe, só acontece com o sujeito, porque vocês sabem que há sujeitos que não acontecem. A gente tem visto muito isso na cultura, né? Tem sujeitos que não se constituem de uma forma a poder compartilhar da vida cultural, né? E é muito fundamental para um sujeito se constituir o contato olho a olho. Quando um menininho, uma menininha nascem, vêm ao mundo, eles vêm inseridos numa expectativa parental. Vocês desejaram que fosse menino, veio menino, ou veio uma menina. Vocês desejaram que estudasse na escola britânica, ou veio no momento em que vocês não desejavam tanto. Tudo isso faz parte de uma constituição fundamental para que essa criança vingue na cultura, vingue na sociedade em que ela vai viver. Existe o desejo parental absolutamente constituinte. Eu pergunto a vocês, bom, como é que esse desejo parental se transmite para uma criança? É só uma coisa etérea, é uma ideia? Não, ele se transmite no olhar. Ele se transmite numa certa presença física que o pai e a mãe fazem desde o nascimento sobre esse filho. Nós somos a espécie humana que depende disso para subsistir. Um macaco, quando cai do ventre de uma macaca, um passarinho, quando nasce, eles não precisam necessariamente de uma mãe que diga, vai ser médico, eu quero que ele aprenda a falar com 2 anos, eu vou querer levar ele na Disney em 2022. O macaco não depende disso. Se a mãe dele morrer, se cair uma árvore em cima do macaco nesse dia,
ele vai sobreviver, assim como o passarinho, assim como a cobra. Toda a espécie humana não depende nem um pouco, não só da tecnologia, como desse tipo de relação que é feita olho a olho, desse tipo de depósito que você faz quando o seu filho nasce, que é como se você desse para ele uma certa carta que ele vai tirar do bolso lá na adolescência, mas que ele vai constituindo olhar após olhar, relação, comunicação verbal após comunicação verbal, que é uma carta constituída das suas expectativas sobre ele, das expectativas dos avós sobre ele e daquilo que ele puder fazer com essas expectativas sobre ele. Então, nós somos a espécie que depende fundamentalmente para sobreviver desse tipo de situação aqui que é feita olho a olho. Olha, se num sábado, momento em que você poderia estar ali, né, trocando alguma coisa de experiência, ou como acontecia, por exemplo, no tempo aqui, vocês todos são mais novos que eu, mas assim, no tempo em que a gente não ia almoçar fora com os pais, porque a gente perturbava e atrapalhava, ou no tempo em que a gente ia almoçar com os pais, isso era um privilégio, porque a gente estaria ali endossando o programa deles, e o programa era deles, a gente tinha que respeitar, ficar quietinho, não atrapalhar, né? Diferente de hoje, em que a gente se curva e se rende ao programa dos filhos e faz o que os filhos querem e vai no restaurante que os filhos escolhem e ainda dá um aparelho para o filho para ele não atrapalhar muito na hora que ele deveria estar ali realizando o desejo que ele próprio pediu. Então, a gente tem substituído esse contato olho a olho, verbal, de troca desse desejo por uma tecnologia, por um aparelho que a gente não tem controle. Já vamos ver alguma coisa dos números. Posso tocar para vocês? Mas são números alarmantes. A gente percebe hoje, o que seria razoável de... Aqui alguém tem crianças até 2 anos? Ótimo, muita gente. O que seria razoável, segundo as pesquisas mais recentes, é que você, no máximo até os 2 anos de idade, tivesse meia hora, 15 minutos, meia hora de contato com qualquer tela. Aí vamos pegar o seriado Black Mirror, que eu recomendo, qualquer tela, celular, computador, levar no cinema, tudo isso está incluído na tela, tá? Tudo isso está incluído no quesito tela. No máximo, meia hora por dia até 2 anos de idade. Eu acho que aqui todo mundo já viu o quanto isso se extrapola, né? Extrapola muito. Eu diria assim, as pesquisas são mais, elas são mais cuidadosas dos 6 anos de idade em diante, a ponto de que elas não dizem concretamente o tempo máximo permitido, recomendável de tempo de uso de telas tecnológicas por crianças a partir dos 6 anos, mas de 2 a 6 a gente poderia dizer ainda, segundo essas pesquisas, que um tempo bom recomendável é 1 hora, sendo que 1 hora a gente está incluindo aí todas as telas novamente e também fracionada essa 1 hora. Porque muito do que se preocupa hoje, e os pesquisadores vão muito nessa direção, é com a adicção que isso causa. Então, o seu filho ficar 1 hora por dia aos 6 anos de idade está dentro do que as pesquisas consideram razoável e no limite do que é indicado. Mas existe uma adicção. Então, é absolutamente recomendável que isso seja fracionado para que não fomente na criança esse sentimento, que é o que a gente vê. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas assim, Inês é morta nesse sentido, porque o que a gente vê é que há uma imensa adicção
por parte das crianças de 6, 7 anos até a adolescência. E aí na adolescência eu diria que Inês é morta, enterrada, já ressuscitou e foi enterrada de novo. É muito complicado tirar um aparelho de celular da mão de um adolescente. Lá na Barra eu escutei isso, acho que escutarei aqui daqui a muitos poucos minutos. É sempre uma alegação, os pais escutam muito isso, ué, mas todo mundo tem, estão combinando um programa, eu vou ficar de fora. A alegação, percebam só o paradoxo disso, a gente vai falar de vários paradoxos hoje. Ao alegar que sem esse telefone ele fica de fora do jogo, de fora da combinação, é como se ele impusesse ao pai e à mãe uma faca no pescoço dos pais, de seguinte, tudo menos eu ficar de fora. Como se a gente também, como pai e mãe, não devesse poder conversar sobre isso e criar uma rede de existência segura, possível para o nosso próprio filho, como se a única rede de existência possível, e ao dizer, não, então tá, ficar de fora nem pensar, ao dizer isso, a gente autoriza que a única forma social, ela só se dá através de um telefone, de um aplicativo, de um WhatsApp. É como se a gente estivesse dizendo, tá certo, sem WhatsApp ninguém vive, não pode viver e eu não quero meu filho fora disso. Quando na verdade seria uma excelente oportunidade de conversar coisas do tipo, bom, mas por que você acha que só assim você vai poder se relacionar? Por que você acha que você não vai poder chegar na escola e dizer que e aí, o que vocês combinaram? E mais, tem 1000 pegadinhas, eu não sei se aqui, eu na escola das minhas filhas e também numa escola em que eu já trabalhei, existe uma praga moderna chamada grupo de mães do WhatsApp. Grupo de mães do 4º ano, do 5º ano, do 6º ano. Eu estou chamando de praga porque é o seguinte, eu hoje acordei 6h30 da manhã. Aí eu acordei 6h30 da manhã, encontrei uma das minhas filhas, ela estava indo para a escola, ela disse assim, ué, você já está vestida, você já está saindo? E aí eu disse que eu estava vindo aqui, ela perguntou sobre o que era a palestra, eu disse, e aí ela falou assim, aí mudamos de assunto, eu falei, tá vendo, mas já é uma agonia, porque olha só, tem 24 mensagens aqui de WhatsApp para eu responder. Ela, mãe, 24! Você é muito excluída social, mãe. Mãe, você está reclamando que tem 24 mensagens, você é ridículo. Sério, estou preocupada com você. Você não é ninguém. Ninguém te ama. Você não é. E eu acho isso sintomático, porque 6h30 da manhã a gente recebe assim dos insones, dos que trabalham o dia inteiro, não é? E só podem falar o workaholics que só podem 2 da manhã responder, ou os que não fazem nada da vida e 2 da manhã também estão lá podendo responder. Seja de quem for, você fica recebendo de madrugada o quê? Convite para, sei lá, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde. Quando o último dá bom dia, começou o primeiro dar boa tarde. Sério isso. E a gente não tem como responder a isso humanamente. A nossa capacidade cognitiva, a nossa geração que aqui estamos, ela não foi feita. Talvez a geração Y, essa que nasceu já na virada do milênio, ela tenha sido forjada com outro tipo de ferro. Mas nós não temos capacidade cognitiva de responder isso. Então, veja, por que nós estranhamos isso? Que temos uma certa sensação aflitiva em relação a ter que estar o tempo todo respondendo a tudo isso. São mais demandas, mais solicitações do que quando a gente tinha 30 anos de idade. Muito mais. Exponencialmente mais. Por que a gente não pode brecar alguma coisa desse movimento com os nossos filhos adolescentes, né? Por que a gente se vê tão impelido a acreditar nessa balela de que isso faz parte do mundo de uma forma irreversível e que quem está fora disso está fora do mundo? Veja bem, não estou propondo que os filhos não tenham WhatsApp, eles têm, eles terão, e cá entre nós, para certas coisas é ótimo.
até o final da palestra eu vou tentar lembrar de alguma. Eu sou super aflita com o WhatsApp, mas a gente sabe que é ótimo, a gente sabe que produz milhões de facilidades, a tecnologia como um todo, né? Tive uma filha intercambista na Austrália, vocês imaginam? É uma maravilha você poder falar por Skype, é sensacional. Mas, por exemplo, eu determinava algumas regras, não para ela, porque ela não queria nem falar com a gente, mas eu determinava para mim mesma uma regra. Eu não vou ficar falando no Skype todo dia, porque ela não foi para a Austrália, veja bem, ela não foi para Florianópolis. Ela escolheu ir para a Austrália. Ela foi ficar 8 meses lá. Então, não é possível eu ficar todo dia falando com ela. Tem que ter... Eu quando tinha 17 anos, eu também fiquei 1 ano fora. Morei 1 ano fora. Então, eu acho que é preciso esse afastamento. É preciso poder estar ali, né? Com 12 horas de fuso horário. Fuso horário com relação à mãe é excelente, eu recomendo. Né? Porque ao mesmo tempo que tem esse olhar inicial, tem também uma separação que vai ser necessária. Tem uma separação que vai ser fundamental. E é claro que a gente tem que incentivar que os filhos possam estar no mundo, possam ir para o mundo. Eu falava do grupo de... porque eu vou emendando uma coisa na outra, está tudo aqui, mas é que eu quero já, né, apresentar para vocês o quadro geral para a gente poder depois abrir para um debate. Mas eu ia falando do grupo de WhatsApp de mãe. Uma das coisas que mais me chama a atenção, e eu vejo isso no consultório, mães preocupadas, dizendo esse tipo de coisa. A minha filha chega em casa e diz não só que ela não vai estar dentro dos programas, mas que todo mundo tem menos ela. Gente, isso é uma praga moderna. Essa relação que a gente estabeleceu também com o capital, e a sem intervalo, certeza de que é o capital que traz lugar social e felicidade, o que é uma falsa afirmação, porque como sujeitos somos sempre insuficientes, somos sempre, estamos sempre em busca de alguma coisa que falta, não há dinheiro, não há capital que garanta para o sujeito a felicidade absoluta. Isso daria uma outra palestra, né? Para a gente falar um pouco como que a gente é constituído e por que é normal e absolutamente funcional que nós tenhamos sempre alguma coisa faltando, um desejo de alguma coisa que ainda não veio. Então, acreditar que o capital vem resolver essa falta é uma falsa crença da modernidade e principalmente da cultura que a gente vive, das heranças culturais que a gente traz. E a gente passa sem cerimônia isso para os filhos. Eles dizem assim, todo mundo tem menos eu. E é incrível como isso é aflitivo. Essa moça me dizia isso e era com muita angústia. Como é que eu vou sustentar que a minha filha é a única que não tem tal coisa? Ora, sustentando. Porque ninguém morre de não ter um determinado gadget. Ninguém morre de ter que ficar só 1 hora no joguinho em vez de 3 ou 4 ou 5. Agora, é como eu dizia, o sujeito morre se ele não tem certas coisas fundamentais que sempre nos constituíram e que estão na cultura para as quais a gente tem dado absolutamente cego. A gente colocou essa lente, esse espelho diante dos olhos e ele está entre nós e os nossos filhos, entre nossos filhos e os seus amigos e nós, entre os filhos e a escola, porque também chega muito isso, né? Vocês viram essa recente pesquisa, né? Paris, a França aprovou uma lei que proíbe celular em escola. A França tem, um dos poucos países do mundo democráticos que tem essa autoridade sobre a população. Muito interessante a cultura francesa. Nesse sentido, eles têm essa autonomia, eles decretaram proibido entrar. E eu escutei, eu não sei se foi no Fantástico domingo, que dia que foi, sobre a Inglaterra, justamente fazendo, não sei se estava fazendo uma pesquisa, mas justamente considerando limitar o uso dos aparelhos eletrônicos, mas principalmente dos portáveis, principalmente dos celulares, para crianças até uma certa idade, né?
limitar, disso também ser uma regra de Estado. Aqui é um pouco impossível para a gente pensar qualquer regra de Estado. A gente não para nem no sinal vermelho da esquina, que dirá pensar no Estado intervindo nesse tipo de conduta. Então depende da gente mesmo, depende de cada um de nós culturalmente, né? Uma modernidade, gente, que traz muitas funções. A gente tem que se dividir entre essa maternidade ou paternidade, trabalho, a gente tem que ser culta, a gente no final do dia ainda tem que ter sobrado um tempinho para tomar um drink com os amigos, a gente ainda tem que ser bonita, um inferno, eu não consigo particularmente me dedicar a essas coisas, mas é isso, né? Ainda tem que ser magra, ainda tem que ser fazer não sei o que no cabelo, então são muitas tarefas. E entre todas essas tarefas, é evidente que, afogados por isso, nos seja quase inevitável fazer auxílio, se servir um pouco das tecnologias no sentido de dividir ali a atenção do nosso filho com elas. É inevitável, a gente acaba tendendo a isso. Por exemplo, na cena do restaurante, eu pergunto para vocês o seguinte: quem ali, vocês podem dizer assim, quem ali estava mais sujeito a tudo que acontece na nossa modernidade? Essa criança de 1 ano e meio ou essa mãe, esse pai que ali, né, na cena do almoço de sábado tem um celular? É complicado, porque é evidente que o uso da tecnologia tem a ver com o uso da tecnologia que é feito pelos pais. Não é sem isso. Eu acho que muito assoberbados aí pela modernidade, a gente às vezes acaba fazendo uso disso. É um dia a dia frenético, é um cotidiano cada vez mais acelerado. Eu também lembrava de falar isso na Barra a partir da fala de uma mãe. É curioso a gente perceber, né? Até 10 anos atrás, a gente gastava mais ou menos 1 hora da nossa semana em fila de banco. É ou não é? Tem que ir lá fazer todas as coisas e tal. Fila de banco era uma desgraça dos anos 2000, né? Até 2010. Pois bem, hoje o Itaú... Olha aí, fiz propaganda. Hoje o Bankline, que seja de que banco for, ele resolve a nossa vida. Essa 1 hora gasta, ela se traduziu em tempo livre. Pois bem, ela se traduziu em tempo livre. 4 horas da nossa semana, do nosso mês, aqui, ó, numa conta muito rasteira, a gente já ganhou, de 10 anos para cá. Vocês têm a sensação de terem ganhado 4 horas no mês? Óbvio que não, porque cada hora da semana que foi, digamos, acumulada em prol de uma certa liberdade, ela foi engolida, ela foi completamente sugada pelas tarefas que a própria tecnologia impõe. Então, assim, ficar respondendo mensagens, né, pra nada, porque eu não acho que ninguém está mais amigo porque fala mais vezes no WhatsApp, né? Eu não me sinto mais amiga das minhas amigas de infância só porque hoje eu tenho ali na ponta do dedo a possibilidade de falar. São conversas, quem disse? Rasas, perfeito. São conversas inexpressivas, tomam o tempo a troco de nada, não se está mais em contato emocionalmente falando, subjetivamente falando, e sim você tem mais comunicação, você tem mais informação, mas não é verdade que isso mudou positivamente a qualidade das relações. Então vocês veem, vocês imaginam, gente, o adolescente vai para uma festa, ele começa a namorar e termina o namoro por mensagem, né? Vocês podem imaginar lá o telegrama, o grau de compromisso que o telegrama dos meus avós requer de ambas as partes, tá? Hoje é com a mesma fluidez e
digamos, o mesmo raso acontece, porque é assim, avisa lá que eu estou interessado nela, aí vai lá, aí avisa, né? Aquilo tudo acontece, aquela corte muito rápida, aí tá combinado que a gente está namorando? Tá combinado que a gente está namorando. Não tem contato físico, não tem, bom, depois vai ter, mas eu digo assim, né? Nessa pré-adolescência, só pra gente se assustar um pouco o que acontece, né? É sem contato físico, é só uma combinação, mas é uma combinação rasa como essa do 4 horas na porta do judô. É uma combinação dessa ordem. 10 para as 4 você pode sempre dizer que você não está lá, né? Você combina um almoço com uma amiga, mas você vai mesmo para confirmar? Que dúvida? Por que a dúvida? Por que a dúvida se a gente deu a nossa palavra? Mas não, peraí, eu tô saindo, você também tá saindo? Não, eu tô saindo, não, porque eu não quero te esperar, não, mas você não vai me esperar porque eu tô saindo, não, mas você disse que tá saindo, então eu não saí. E aí todo mundo atrasa. Em 1989 ninguém atrasava. As pessoas almoçavam felizes, né? Então, a palavra foi desmerecida, foi sendo desmerecida, nós como pais sentimos assim, carnalmente isso, né? Como que a palavra foi sendo desvalorizada, desmerecida, entra sempre uma questão, entra sempre uma dúvida, e eles começam e terminam relações assim. Eu não sei se isso assusta vocês, eu acho muito assustador, né? Que para ser real, alguma coisa primeiro precise ser virtual, não é assustador? Que a gente tenha invertido em uma década esse valor cultural, esse valor social, que é um valor que é praticamente um valor incomum em todas as culturas, né? O fato de que a gente, combina alguma coisa socialmente no real e depois, a tecnologia pode até decretar isso no virtual, pode até confirmar isso no virtual, mas agora não. Primeiro é virtual para ser real, ou seja, aquela festa que a gente posta, e aí vamos parar de falar dos nossos filhos, vamos falar de nós, né? Porque somos nós na porta do restaurante com o telefone na mão, né? Aquela festa que a gente só vai ter dado se postar. O que vocês me dizem? É por aí, né? Eu não terei viajado se eu não postar uma foto da viagem. Eu não terei, ganhado o prêmio de não sei o que se eu não tiver postado a foto de eu lá segurando o diploma de não sei o que. Ora, chegou a esse ponto dessa inversão, não é só filosófica, é uma inversão ética, de que o virtual, ele precisa vir antes do real. Então, são questões para a gente se colocar. Num dia a dia de excessos, antigamente, nossos filhos brincavam com 1, 2 objetos. Hoje, outro dia eu escutei de uma criança que eu atendo, ela tem 7 anos. E aí, o que você fez no teu fim de semana? Eu perguntava para ela assim. Aí ela falou assim, eu não fiz muita coisa e ao mesmo tempo eu fiz muita coisa, coisas demais. E aí, falando, ela dizia, foi numa festa, a festa tinha A, B, C, D e E para ela se divertir. Mas como era um intervalo de 4 horas, muito bonitinha a fala, né? Tão pouco tempo para tanta diversão. Eu queria ter ido pula-pula, mas não deu tempo, porque eu estava na fila do não sei o que lá. Mas aí eu tinha que fazer a pintura do rosto. Quando eu saí da pintura do rosto, uma hiperatividade sendo estimulada, e estamos conseguindo, porque o diagnóstico de hiperatividade uma realidade do nosso tempo, está cada vez mais presente, a gente estimula isso de uma certa forma, né? A gente, que eu digo, não é quem tem filhos, somos nós culturalmente, não é para a gente se culpabilizar, mas um certo alerta do sair da festa, que ela mal pôde, porque aí o que ela contou foi o seguinte, e aí quando eu cheguei em casa eu coloquei os meus brindes que eu ganhei e coisas que eu ganhei da gincana dentro do armário, mas aí já era segunda-feira, eu já tinha que fazer escola, já tinha que fazer balé, ou seja, vai entulhando um excesso de não só informações, mas brinquedos e parafernálias e objetos que não terão seu lugar. Não há espaço, né, para brincar, não há espaço para se divertir com pausa, com intervalo. Sobre pausa e intervalo, como a gente aqui não vai ter tempo, eu indico que vocês assistam
o TED que eu fiz no ano passado na Barra, que ele todo era sobre a questão da modernidade líquida, tem muito a ver com o que eu estou falando hoje, mas claro, tem muitas palestras interessantes sobre isso, naquela sequência de palestras que foi feita na Barra, sobre como é um filósofo chamado Bauman, que morreu recentemente, e que ele tem muitos livros interessantes sobre essa liquidez, sobre como a gente não está oferecendo a oportunidade da pausa para nossos filhos, a oportunidade do intervalo, do ócio. Perfeitamente. Olha, uma das inversões éticas também que a gente pode chamar do nosso tempo é essa. O ócio já foi cultuado pelas artes no século XIX. O tédio era o grande propulsor da manifestação artística, né? O tédio, a melancolia, o ócio, o tempo livre. Hoje isso é muito mal visto. Se você liga para alguém sábado à noite, e aí qual é a boa? E a pessoa diz, eu estou em casa, você vai mandar imediatamente um médico para casa da sua amiga, saber se ela está bem, manda um termômetro, pede para medir a febre, o que está acontecendo, não fica desse jeito, a gente sai. É praticamente proibido sábado à noite estar em casa. Um adolescente de 18 anos, se ele é pego em casa no sábado à noite, é muito mal, ele pode ser pego, ele não pode contar para ninguém que ficou em casa sábado à noite, é uma coisa assim, mal vista pela cultura. O ócio, não sei o que é, sumiu. Ócio, tédio, pausa, sei lá, podem dar o nome que vocês quiserem, aquilo que quando a gente compra um pacote de 3 dias no melhor resort do Rio para fazer, aquilo que a gente compra, mas não faz, né? Chega lá e tem a ginástica, a massagem, ou não sei o que lá, teus filhos estão no GO, depois que o GO já sacode, igual o milkshake, já que o GO sacode, chacoalha, a criança, né? Aí, 10 horas da noite ela tá assim, né? Aí, 10h30, o que a gente vai fazer? Não é insuportável isso? 10h30 da noite, o que a gente vai fazer? Tá muito chato aqui, né? Enquanto que antigamente, há muito pouco tempo atrás, você precisava de um pilô para desenhar, para ficar quieto, para não perturbar teu pai e tua mãe, para deixar teu pai e tua mãe trabalharem em paz, não é isso? E você não é, a criança não era o centro do universo. Essa foi outra questão que a modernidade trouxe, e junto toda a questão do domínio, da prevalência do capitalismo no mundo moderno. O capitalismo venceu. A gente já sabe, vê isso muito claramente, e as culturas onde o socialismo tentou e ficou implantado durante algum tempo ruíram, e o mundo capitalista traz essa falsa ilusão de que é preciso produzir com o seu tempo alguma coisa e que vai gerar com o seu tempo alguma coisa que vai ser um produto, e o produto vai ser alguma coisa também que vai te dar artifícios para comprar outros produtos, e com isso é uma manivela que vai sendo girada, e a impressão que nós temos é que ela vai sendo girada cada vez mais velozmente, com cada vez menos intervalo para a gente respirar, né? Então isso é como se eles precisassem, desde muito cedo, estarem engajados nessa manivela. Os pais, por sua vez, preocupados de que se os filhos não estiverem engajados nessa manivela, eles não vão produzir. Se não produzirem, não vão ter. Então, uma bola de neve em que cada um de nós é responsável por parar, por desacelerar. Agora tem um movimento slow, né, vindo aí, mas é um movimento que, enfim, para a gente se perguntar, depois de todo o fast food, fast estudos, fast faculdade, fast telefone, vem um movimento slow, mas que também já muito dando notícia do quanto a gente está
submetido a essa lógica que roda por si só e que a gente, né, acaba se vendo assim, com muitas dificuldades de parar. Bom, vamos aos dados. A portabilidade é o acesso do jovem ao mundo, é a possibilidade da criança também se conectar, é isso, não há como falar mal, não há como, digamos, dizer que isso é reversível, é com isso que a gente vai, é o que temos para hoje. Mas só para a gente ter aí uma notícia, isso traz isolamento. A portabilidade traz um certo isolamento. A ideia de que eu tenho ao alcance das mãos o jogo, a informação da escola, a combinação do programa, a comunicação com a minha mãe, isso gera isolamento. O que isso traz como rebarba é uma certa solidão, né? É uma certa solidão. Posso até estar em contato, como no jogo que a gente vê, né, que eles fazem através das redes, então é um jogo, mas é um jogo jogado em conjunto, mas traz um certo isolamento e uma certa solidão que, vemos aí números, acabam incentivando muitas vezes uma depressão, algumas compulsões, que tem como sua consequência um nível elevadíssimo de obesidade, um nível elevadíssimo de adicção. Um adolescente, quando é privado desse artifício, ele reage como reagem mesmo os alcoólatras ou qualquer adicto, né? É uma síndrome de abstinência. Quem aqui tem filho adolescente? Poucas pessoas. Então, é assustador ver, não é? Tem uma evidente adesão que, se é questionada, a reação que a gente vê é uma reação de praticamente a mesma que a gente vê com a adicção em outros setores, tá? Então essa é uma das consequências. Vamos para algumas pesquisas. Eu coloquei em inglês, mas como a Carolina, não sei se está aí em português, bom, 1 a cada 3, né, são usuários de redes sociais. É muita gente. Se a gente considerar a pesquisa na vida adulta, e se você considerar que o mundo tem lugares inóspitos onde não chega nem água, praticamente 4 em 5 adultos são usuários, né, dessa, digamos, dessa portabilidade das novas tecnologias. Bom, acabei de mencionar, causa depressão, obesidade e principalmente distúrbios de sono. Principalmente por conta dessa dificuldade de desligar a luz. Bom, o que na prática os estudos indicam? A luz da tela, ela é em si estimulante. Então, se a gente pega pesquisas assim médicas, por exemplo, você tem muitas questões ligadas a problemas de visão, que são os mais assim efetivos e imediatos, assim. Crianças fazendo uso de óculos por excesso de uso de, por exemplo, de smartphones muito mais cedo, né? Muito mais cedo, assim, um acréscimo exponencial nos últimos anos. Mas essa é até uma das consequências menos graves. A consequência da falta de sono talvez seja mais grave e é até a mais difícil de contabilizar, porque a pesquisa é feita com pais, muitas vezes as próprias crianças já não têm noção de que elas estão dormindo pouco. Estão dormindo pouco? Não. Estão dormindo pouco, pessoal. Estão dormindo muito pouco, estão trocando horas de sono por tela de celular. Então, uma das coisas assim mais providenciais a se fazer os médicos todos são unânimes nesse sentido, proibir que se leve para o quarto o aparelho depois das 9 da noite, ou seja qual for a hora ali que vocês determinem, mas vai para o quarto, está começando a fazer o ritual da hora de dormir,
é sem aparelho. É sem aparelho. Isso é fundamental, porque tem mais. Nós não temos o controle. Eu costumo muito dizer isso para mães de crianças que me procuram muitas vezes com alguns problemas assim, com relação à alimentação dos filhos. Se tem uma coisa na vida, até muito pouco tempo atrás, que mães não controlam, é o que o seu filho vai comer. Você pode controlar o que ele não vai comer, não trazendo para dentro de casa X, Y ou Z alimentos, né? Ou botando ele numa escola onde não vai ter X, Y, Z. Mas ninguém empurra comida. A gente gostaria, né? A gente tem essa tendência, mas a gente não consegue ser bem sucedida nisso, de empurrar comida goela abaixo de um filho. Então, tem aí um limite no que a gente pode fazer em relação à alimentação, que se apresenta igual com relação à tecnologia. A gente pode restringir essa tecnologia, mas é muito difícil controlar o que ele está botando para dentro nessa tecnologia. Eu queria até que a Carolina estivesse aqui agora, porque eu escuto muitos casos de crianças de 6, 7 anos que estão acompanhando pelas redes sociais. Esse pessoal que faz, eles têm um blog, como é esse que... Fanfic. Qual? Fanfic. E aí, o que esse blog... Eles escrevem uma história em grupo. Uhum. Um grupo de crianças que vão contando uma história, uma complementa a história da outra. Chama de fanfic. Estou achando nem tão ruim. Esse mas é ruim? O que ele tem? Não, quer dizer, o que é? Acho ruim porque isso se prolonga eternamente. Sei. Madrugada dentro, escrevendo. É isso aí. Quando eu trabalhei numa escola, já são 10 anos que eu saí, 8 anos que eu saí, a questão ali que a escola se colocava era com relação ao MSN. Vocês se lembram disso? O MSN morto, enterrado. Porque assim, né, a carta foi substituída pelo e-mail, e imediatamente, e-mail, as minhas filhas dizem assim, o quê? Filha, eu mandei para você por e-mail aquilo que a escola... E-mail, mãe, você acha que eu abro o e-mail? E vocês veem que era uma comunicação que ainda mantinha uma regra que é o seguinte, alguém diz alguma coisa e o outro escolhe quando vai abrir a carta, escolhe quando vai ler e tem a privacidade de poder escolher quando vai ler. Hoje você não tem mais isso, tem os diabos dos palitinhos azuis, não é? Que se você leu hoje por exemplo, 6h30 da manhã, eu li um grupo que dava parabéns para uma pessoa. Eu só vou responder isso lá para as 10h30, por conta de eu estar aqui. Eu sei que a pessoa deve estar achando que eu sou assim, que eu estou chateada com ela. Mas você pode programar. Você pode programar para a pessoa não saber que você não sabe, mas olha a que ponto. Claro, obviamente que as minhas filhas já programaram, né? Mas vocês percebem, assim, eu preciso que o outro veja que eu vi, para eu poder forjar no real um tempo, um intervalo entre a abertura dessa carta e a resposta que ela demanda. E olha, isso não alivia, porque a pessoa sabe que você programou, sabe que você viu e você não quer dizer que viu, né? É praticamente a peruca do careca, né? Olha lá como ela viu e está dizendo que não viu, né? Aí você sabe, você não sabia que ela era careca, mas ela bota no peruca, você tem toda a certeza. Então, é isso, não viu, porque quer dizer que não viu e eu agora tenho que me fazer de alguém importante que não tem tempo para responder as mensagens. E é um pouco isso que determina as nossas relações sociais. Se você responde, isso é legal. Aí vai ter uma outra hora que se você responde, você parece que você não faz nada, né? Parece que você está carinha feliz, substituindo a comunicação escrita, verbal. Sabe Deus com que consequências, sabe Deus com que... Então, quando você fala, por exemplo, da história que se escreve, eu ainda faço, pelo menos se escreve. A Cora Mona, outro dia, estava na Casa do Saber, dando uma palestra dela, era a seguinte, e ela dizia isso, pelo menos, ela tem um pouco essa visão, pelo menos ainda se escreve, e
talvez o WhatsApp tenha incentivado a escrita. Eu já falei ali dos blogs de... Qual é mesmo o nome que você estava me contando, André? Felipe Neto. Felipe, gente, as crianças com 6, 7 anos estão vendo, né? E ele diz atrocidades. E olha só, não é que não seja engraçado para um adulto, para um adolescente, aí cabe a cada um julgar. Mas é que tem uma coisa importante que eu não disse ainda. Existe uma maturidade necessária. Ela é não só necessária, como ela é inevitável. Uma criança de 3 anos não vai entender como nascem os bebês. Não vai entender, pelo menos não do ponto de vista médico, né? Uma criança de 6 anos talvez pergunte isso e a resposta da gente como pai e mãe tem que ser outra, com outro grau de elementos e de profundidades. Isso tudo depende da criança, mas depende da maturidade da idade. Então, se um cara desse fala as coisas que ele diz, para uma criança de 6 anos, aquilo entra num lugar onde ainda não é possível entender, ouvir, captar e digerir e fazer disso algum tipo de elaboração. E mais, sem o pai e a mãe saberem, como eu estava dizendo, que esse era o mais importante. Eu estava dizendo que se você deixa o filho ir para o quarto dormir com o celular, a gente não tem mais como saber se ele está dormindo ou se ele está acordado. E eu digo, muito provavelmente está acordado, porque isso tem um estímulo. Gente, toda a adrenalina, todos os hormônios estimulantes que isso evoca, eles vão para a cama junto com os filhos de vocês. Então acordou 3 horas da manhã e perdi o sono, pega o telefone e às vezes fica de 3 às 6 no telefone. E a gente não está sabendo como mãe e como pai. Então, essa das pesquisas é uma das primeiras providências. Como eu já disse, é uma festa contínua a nossa modernidade. A gente precisa estar sempre limpo, postando. O que acontece, por exemplo, você trabalha numa empresa e sábado, 10 horas da manhã, você recebe, domingo, 3 horas da manhã, você recebe WhatsApp. Outro dia eu escutei um paciente dizendo isso, ele é designer. Quando ele foi na segunda-feira falar com o chefe disse o seguinte para ele: ué, mas eu preciso mandar para você na hora que eu me lembro, muita coisa na cabeça. Então vocês percebem que assim, a agenda toda tomou essa forma. O modo de comunicar. Diga. Você trabalha 24 horas por dia, que está sempre inteiro. Não há intervalo e não há pausa. E empurra um pouco, dilema por isso, empurra um pouco a responsabilidade. Porque se eu não te falar, eu esqueço. Diga. Eu, particularmente, eu tenho um filho com 13 anos aqui na Vitória. E ele era apaixonado por Fortnite, via no celular, até que ele tomou a decisão que ele não podia mais jogar dia de semana. A vida dele é cheia de atividades, então o horário que ele chegava à noite que ele tinha que estudar, ele ia para o quarto e jogar com os amigos. Conclusão dessa minha decisão: os amigos que continuavam jogando, como ele perdeu a prática, né, ele começou a não jogar mais, perdeu completamente a prática. Então chegava no final de semana que eu autorizava ele participar dos jogos, os amigos já não deixavam mais ele jogar, porque virou perna de pau da turma. Ai meu Deus, perna de pau. Virou perna de pau da turma. Confusão. E aí ele começou a se sentir completamente excluído, mas até aí tudo bem. Eu falava para o meu filho: o que importa é chegar no final do ano se ele tiver uma nota excelente. Esses que vão estar jogando todos os dias vão estar com dificuldades de ter nota. Aí, beleza. O que aconteceu? Isso virou bullying dentro da escola. Virou bullying porque começaram a chamar o meu filho de 100 amigos. Começaram a brincar no jogo. Não, Antônio, sai daqui, você é um 100 amigos. Aí ele entrava aqui no pátio, os amigos começavam em volta. 100 amigos. Conclusão, eu vim aqui na escola várias vezes, me reuni com a diretoria várias vezes, reclamando dessa prática. Óbvio que o meu filho estava sofrendo com isso. Já começou, hoje ele não está mais aqui, está na UCA. Conclusão, isso gerou um problema sério. Então, já que eu estou aqui no meio de um monte de pais e mães, eu acho que esse movimento
da exclusão. O celular, particularmente lá em casa, eu passei a ter uma voz ótima, porque, filho, se não estudar, não vai ter celular. Acabou, está estudando, tem muito doido. Então, eu uso o celular como recompensa. Quer mais meia hora de celular? Então, não é mais a mesada que aumenta, não é nada disso, é a utilização do celular. Mas como eu vejo aqui que a gente tem grupos de mães, infelizmente não existe grupo de pais, mas existe grupo de mães. Esses movimentos de celular, eu acho que tem que ser compartilhado pelas mães. Olha, pessoal, como é que é a prática nas suas casas com os jogos? Ah, não, aqui pode jogar 5 horas, aqui pode jogar 3. Se como meu filho só pode jogar final de semana, ele vai cansar, ele vai ser destruído, por mais que todo mundo fale aqui que não tem problema, vai ser. E no caso do meu filho virou bullying. Graças a Deus, a escola, com muita competência, resolveu e voltou à paz. Só que ele está excluído desses grupos de jogos e tal. Então, eu quero só aproveitar aqui e deixar uma sugestão que os grupos de mães entrem nessa discussão da utilização do celular, dos jogos, também nas suas casas, para não ser só uma criança. Maravilhoso. O teu relato, assim, muito obrigada pelo teu relato. Muito corajoso e importante, porque eu vou complementar com uma historinha e aí a gente debate um pouco. Outro dia eu escutava no consultório uma mulher que ela me contava a seguinte história, que a filha dizia no final do ano passado, de um Réveillon em Búzios, a filha de 13 anos, dizendo que todo mundo estava indo para o Réveillon em Búzios ficar sozinhos numa casa, alugar uma casa. Já falei com todo mundo, a mãe de todo mundo deixou. Então eles já fazem, né? Há uma inversão. Então a questão aqui é a gente poder estar atento, porque, ora, não é o meu filho que vai decretar se todo mundo já está fazendo a casa em Búzios e se todo mundo já está no Fortnite, então eu também tenho que estar para eu não ficar de fora. Quem decreta é o pai, é a mãe. Quem determina eu compreendo o medo de acontecer isso. Isso que aconteceu com ele é muito lamentável e é muito ruim como pai e mãe viver isso, é uma coisa horrorosa. Eu acho que talvez a pior coisa, a gente não quer, é o nosso fantasma. Eu estou falando disso, de uma inserção cultural que passou a existir por causa da tecnologia. A gente poderia ter várias palestras sobre isso, porque tem muitas coisas do Freud fundamentais para a gente entender como é que se foca, como é que se formula uma cultura e o que está acontecendo hoje. Mas o mais importante, vou ouvir vocês duas, é isso. Somos os pais, os professores, os adultos que decidimos e determinamos. A gente não pode se deixar levar por uma história assim de mas todo mundo. Por exemplo, na minha casa, quando a minha filha mais nova queria ter o celular, a mais velha demorou para ter, foi muito caótico. Quando a mais nova viu que a mais velha tinha, ela dizia, todo mundo tem, menos eu. Eu disse para ela, adoro que as minhas filhas sejam únicas, adoro. Então tudo depende da resposta que a gente vai poder suportar e dar. E acho que você fez todo o percurso do caminho e seria maravilhoso que todo mundo pudesse fazer. A gente não precisa depender do outro, mas é importante estar alerta para que o outro, que às vezes está passando pela mesma situação, porque o filho está sugerindo alguma coisa. Vou te ouvir, vamos lá, mas deixa eu só começar por ali. Alguém lá atrás primeiro, depois você. Eu achei muito boa o seu depoimento, a senhora, que é importante. Meu filho tem 5 anos, então é uma coisa que a gente já está preocupado, que é o futuro dele. E semana passada eu estava entrando aqui na escola e as crianças estavam todas sentadas assim. Quer dizer, aqui não tem o celular, estava assim. Verdade, né? Não tinha 8 anos, não sei, 10 anos. Então é interessante essa coisa do grupo, das mães, dos beijos. Tentar combinar. Claro.
isso que eu falei. Porque incomoda. Aqui- Incomoda todo mundo, mas todo mundo tem que ter um Instagram. Mas sabe que os pais estão vendidos a isso que eu disse do isolamento. Então todo mundo não quer também ser o único, mas está todo mundo isolado, então ninguém está se comunicando. Eu acho que isso que você traz é bom, porque requer que, de novo, eu vou fazer uma pergunta assim para todo mundo sobre esse caso que ele traz. Quem você acha que jogou melhor? Quem você acha que tem mais artifícios e instrumentos para se tornar um adulto criativo? O filho dele ou todos os outros 90 da turma? Essa experiência que ele teve pode trazer o fundamental para um sujeito estar nesse mundo cão e nessa vida onde todo mundo se iguala e é uma coisa absolutamente massificada que a gente vê. Então traz ali uma experiência sensacional que a gente não tem que ter medo também, né? Só para seguir a ordem. Eu ia falar exatamente o que você falou agora. Eu ia falar. Peraí, vamos só escutar, pessoal. Eu ia falar sobre o que ele fez com o filho dele, né? Acho que o que mais. Fala no microfone, que não está saindo. Aqui. O que foi mais importante para ele lá foi ele ter bancado isso como pai, né? Ter sustentado isso, não ter se rendido a essa história. E também não ficar por aí se lastimando que meu filho está sofrendo bullying, ó céus, ó vida, o que fazer, meu filho é um coitado. Não. Ele bancou, ele foi atrás, ele sustentou. Eu acho que isso dá uma sustentação para o filho dele muito maior do que para todos esses que estão jogando, entendeu? Sandra? Eu acho que assim, isso é muito bacana, porque eu penso que a gente tem que bancar isso. E porque isso passa antes pela gente. Né? Eu acho que nós também temos um medo de ficarmos excluídos, nos sentimos inseguros. Então a gente passa isso e deposita isso pro filho da gente também. Então, assim, às vezes eu sou muito vista como bruxa, né? Assim, eu falo pra minha filha, eu adoro ser sua bruxa. Né? Porque a mãe da fulana, qual é o nome da mãe da fulana? É Maria e eu sou a Flávia. Então, prazer, eu sou sua mãe e aqui em casa você não vai fazer isso. E a minha filha é super feliz e tal, tem os problemas dela, mas assim, a gente tem que bancar isso, entendeu? Eu passei um final de semana inteiro atrás dela no feriado para ver o que ela estava fazendo, porque ela não estava com o celular, mas tem gente que tem o celular. Então eu vou atrás, para, sai daí. Eu vou fazer o quê? Vai jogar queimado lá fora, cheio de criança, vai pensar no nada, entendeu? Você tocou um ponto talvez muito central, e eu tenho falado há pouco tempo mesmo, mas é o seguinte, isso toca na nossa falta, na nossa deficiência, naquilo que nos... É claro que quando a gente tem um filho, a gente quer que ele seja absolutamente feliz. Então, privá-lo de alguma coisa toca na nossa privação, né? Para usar o termo bem psicanalítico, é na nossa castração que isso tudo toca quando a gente tem que sustentar, para usar a sua palavra, alguma coisa diante dos nossos filhos. Por isso é tão difícil, por isso a gente vê a coisa ela ir na progressão que ela tem ido, porque vai muito de encontro a isso que é a nossa ilusão, né, de poder não ter falta de nada, não. Deixa eu só... Acho que ali primeiro... Parabéns pela ótima palestra. Quando eu entrei aqui na escola hoje... Ainda não acabou, tá? Quando eu entrei hoje aqui na escola, eu passei por um grupo de 5 meninas que tinham talvez 8 anos. Uma delas estava com o celular assim, né? Parecia um estandarte. E as outras 4, quer dizer, o papo estava girando em torno daquele celular imenso. E eu falei, caramba, está cedo para uma criança estar com o celular na mão. E o papo do grupo era o celular, evidentemente. Eu queria te fazer uma pergunta delicada. Na sua opinião, qual é a idade que os pais devem considerar essa permissão? Olha, gente, como eu disse, depois dos 6 anos as pesquisas são muito difusas. Eu acho que ninguém quer se comprometer. Vocês compreendem que isso tem a ver com uma enorme indústria que vende aparelho? Vocês percebem que um remédio que tem a ver com deixar uma criança calma tem a ver com uma enorme indústria que está por trás e que fabrica o remédio e o diagnóstico junto, né? Então, tudo isso é muito delicado mesmo, você tem toda a razão, mas a gente tem arbítrio. A gente não está num país onde a gente é obrigado a pensar de uma determinada forma. Então, agora, se você tiver que me perguntar assim, pessoalmente, jamais antes de 10 anos de idade essa cena tinha que estar acontecendo.
Gente, há uma maturidade que precisa acontecer. As crianças precisam estar na rua. Elas, bom, no Rio de Janeiro fica difícil, mas vocês estão entendendo? Elas precisam estar entre elas. Elas precisam trocar olhar, a gente precisa trocar olhar, a gente precisa trocar papo, conversa, contar como foi o nosso dia na hora do jantar. A gente precisa sentar para brincar junto. Eles precisam poder brincar, precisa poder brincar de boneca, precisa poder brincar de carrinho, precisa poder brincar de cozinha, de sei lá o que for, seja o sexo que for. A gente precisa poder brincar, eles precisam poder brincar com a gente. E entre eles, então, antes de 10 anos, eu quero passar a palavra para a Carolina, porque ela vai ter muitas coisas para dizer sobre isso, mas antes de 10 anos, nem pensar, de 10 ao 12, né? Muito talvez. Aí sim começa uma pré-adolescência, e aí uma adolescência que vem. Vocês terem uma ideia, dados de um endocrinologista, as meninas menstruam mais cedo, porque descobriu-se, ao contrário de Lamarck e Darwin, que parecia que Darwin que tinha razão quando dizia que as girafas só tinham pescoço alto porque as de pescoço baixo não sobreviviam, e o Lamarck dizia assim, não, mas o pescoço foi crescendo, aqui foi crescendo, a evolução natural foi essa, morreu quem não tinha pescoço alto porque não conseguia comer. Ao contrário, hoje já se descobre que o Lamarck tinha uma certa razão. Vocês lembram disso na 7ª série? Darwin e Lamarck? Eu já se faz muito tempo no meu caso, mas eu nunca esqueci. E hoje se descobriu que tem coisas que elas vão mudando no corpo. Então, por exemplo, a menstruação na menina, ela é tão estimulada a esses caras da rede que ficam falando de sexualidade, ficam colocando, né, essa questão antes impossível do ponto de vista da maturidade física. Então eu te diria, antes de 12, para quê? De 12 aos 14, 15, com parcimônia. E de 15 em diante a gente não tem muito controle. Eu queria colocar uma coisa assim, que complementa o que você falou em relação a 2 pontos. A indústria, né? Então tem, vou retomar o que você falou dos youtubers, né? Então tem uma indústria por trás disso e tem uma questão de sexualização, adultização precoce. Então assim, eu pedi para a Sandra falar desse tema, porque é um tema que me choca profundamente, que são os youtubers que têm mais ou menos 30 anos e que eles falam para crianças de 7 anos em diante. E eles lançaram um livro, que em 2017 foi o livro mais vendido do Brasil, e que tinha esse jogo no livro. Eu fiz um print do jogo, que é uma página, o jogo chama-se Casa, Mata ou Trepa. Tá? Esse é o jogo que existe na revista. Essa revista, ela não tem classificação etária. Então o pai olha a revista, um almanaque, vou comprar para meu filho de 6 anos, de 7 anos, ok. Só que provavelmente o pai que comprou essa revista, ele não viu esse jogo dentro. Então por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, gente. Então tem o quadro no YouTube desses rapazes. E aí, o que está sendo disseminado? Uma agenda oculta de uma propaganda infantil, que além deles venderem os produtos próprios, inclusive o almanac, eles vendem produtos deles, então tem uma propaganda infantil que todo mundo sabe que é proibido, já foi proibido, enfim, a partir de 2014, não, esse pode... Subliminar. Oculta, porque eles, além de fazerem propaganda deles, os produtos, eles fazem propaganda de vários produtos, né, chocolates, enfim, de vários produtos. E aí a criança, como a Sandra falou, não tem esse filtro ainda, essa capacidade cognitiva e emocional para entender que aquilo que ela está vendo, é engraçado, mas isso se trata de uma propaganda. E ele está difundindo valores como, por exemplo, aí eu só fazendo um resumo, ódio, né, vou matar alguém, estou difundindo ódio. Se eu vou me relacionar sexualmente com alguém aos 7 anos, o que está acontecendo? Ou casar, que eu saiba, só se casa quando você é adulto. Então, os valores são deturpados. Eu acho importante os pais saberem. É claro que devem ter muitos canais bacanas no YouTube. Eu não estou falando para não assistir no YouTube, não. Eu estou falando o seguinte, prestem atenção, qual é o conteúdo desse programa do YouTube que seus filhos estão assistindo? Quais são os valores? Carolina, eu posso pegar uma carona por uma questão que apareceu lá na Escola Britânica da Barra, quarta-feira passada, sobre o que é mais importante aí, que a gente pode fazer um manual do que seria o indicado, da prática, como ela me perguntava.
Mas a gente não vai entrar na casa de cada um, né? Então tem esse arbítrio. E aí uma mãe lá na Britânica da Barra dizia o seguinte: eu fui deixar minha filha na casa de uma pessoa e quem abriu a porta foi a menina de 5 anos. E eu fiquei olhando para dentro para ver se eu achava a mãe, e a menina de 5 anos dizia: não, a minha mãe está lá dentro. Então, isso que você está dizendo vale para tudo. A gente precisa poder saber quem é a filha da mãe que está entrando lá na nossa casa, e em casa de quem que o nosso filho está entrando. Vocês veem a que ponto os relacionamentos acabaram, né? Porque isso não é só a revista que está entrando dentro da nossa casa, que é uma coisa até muito menos filtrada, é tudo. Com quem é que ele está se dando? Com quem que ele está se relacionando? Na casa de quem que ele está indo? Então, são certos filtros que a gente não pode deixar de fazer. Fundamental isso que você diz. E, gente, é com consequências, porque assim, comprar uma revista sem olhar o que tem dentro, né? Não confie mesmo. Entregar o celular sem saber aonde vai rodar ali o programa do que ele está assistindo, confiem, desconfiem disso, procurem saber, entrem, limitem. Não tem problema dar limite, limite é bom, é fundamental. Sem limite ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive sem limite, né? Não vai se ser mais feliz, vai se ser menos feliz, porque o limite é aquilo que permite que uma criança saiba o desejo dela. O que ela quer? Bom, ela não pode tudo, então tá, ela quer, né? Se ela não pode ir para a Disney amanhã, ela vai poder esperar pela Disney, e eu garanto a vocês que ela vai estar mais feliz quando ela for, do que se ela puder amanhã, sem nem ter fomentado dentro dela qualquer vontade e interesse. Então, o limite é importante para o desejo. Sem isso, não tem desejo. Mas o que eu posso dizer para vocês? Todas as escolas estão se perguntando isso nesse presente momento. Hoje, dia 12 de setembro, 13, né? 12? De 2018, todo mundo. Essa semana, entre quarta passada e essa, com quem eu comentei que eu estava vindo fazer essa palestra, assim, gente, vou chamar para minha escola, lá para mim, todo mundo está nessa questão. Ninguém sabe os efeitos das ondas magnéticas que isso tudo vai ter. É recente. E é uma progressão geométrica assustadora. Então eu vou juntar o que você diz com o que ele diz. A gente precisa construir um coletivo em comum, abrir um espaço de debate, ouvir vocês. Eu sugeriria isso para a escola, como para todas eu sugeriria. Eu tive no Andrews no final do ano passado, era esse o tema, eu sugeri, aconteceu. Um debate com os pais, uma pesquisa. Você gostaria? Você dá com que idade? Pesquisa anônima, que é para ninguém se constranger. Falando sério, com que idade você daria para o seu filho um tablet? Você acha melhor livro de papel ou tablet? Você gosta que a escola dê um livro de tablet no grupo 3? Você acha sensa? Enfim, bolasse uma pesquisa, escutasse um pouco os pais e transformasse em realidade. Eu tenho certeza que aqui é o melhor. Olha só, eu vou precisar encerrar, mas eu vou encerrar com uma brincadeira. Normalmente, a gente não tem uns eventos que terminam com brinde, distribuição de prêmios. Eu quero saber quem é a criatura que, assim, foi o melhor aluno da palestra de hoje, porque conseguiu perder o celular no banheiro ou em algum lugar. Quer dizer, é um ótimo sinal. Para mim, é uma notícia feliz, de desapego e de que a palestra deu. Alguém perdeu o celular. Gente, quero agradecer muitíssimo. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço.